Boa tarde de novo, pessoal. Vamos continuar aqui com os nossos grupos animais, continuando com os répteis, certo? Então, vamos lá. Vamos maximizar aqui. Bom, então os répteis, gente, todo mundo conhece, né? Aí engloba as cobras, os jacarés, né? Tartarugas. Inclusive, depois eu vou fazer um videozinho para mostrar para vocês sobre a minha tartaruga. Bom, embora os répteis vivem na água, tá? Eles obtêm alimentação, eles são os descendentes de animais com várias adaptações à vida terrestre. Então, os anfíbios, eles ainda dependem muito da água, né, para reproduzir e tudo mais. E os répteis, eles já conseguem, né, ter uma vida fora da água, tá? Por quê? A pele deles é impermeável, bem seca, tá? E vai permitir a sobrevivência nos ambientes mais secos, certo? Então, assim, eles não são com aquela pele frágil como dos anfíbios. Eles já podem sobreviver, né, em ambientes mais quentes, né, com menos quantidade de água, embora muitos vivam, né, perto de lagos, rios e tudo mais, tá? Os ossos e o esqueleto são bem mais fortes que dos anfíbios, certo? Possuem dentes, glândulas salivares, tá? Fígado, pâncreas, ou seja, também tem uma parte digestiva bem mais eficiente, né, que dos anfíbios. O pulmão também tem uma ventilação mais eficiente que dos anfíbios, tá? Que a gente chama de pulmões parenquimatosos, tá? Ou seja, a respiração deles, né, é muito mais eficiente do que dos anfíbios. Então, é uma outra diferença. O coração dos répteis apresenta 3 cavidades, 2 átrios ou aurículas e um ventrículo, embora algumas exceções, né, eles possuem 4 cavidades, tá? Mas a grande maioria é 3. São pecilotérmicos, tá? Aqui saiu um errinho, viu, gente? Ó, é pecilotérmicos, não dérmicos, tá? Ou seja, a temperatura do corpo, né, eles adaptam a temperatura do corpo à temperatura ambiente, assim como os anfíbios, certo? Mas eles têm uma capacidade de sobrevivência muito maior em ambientes fora da água, como eu já falei. Tá? Então, aqui o esquema do coração de um réptil, não crocodiliano, tá? Que é dos esse daqui tem 4 cavidades, tá? Do não crocodiliano. Excreção é feita através de rins, tá? O que representa uma economia de água, certo? Então, eles têm, digamos, é bem semelhante até ao nosso, tá? Eles excretam, o que faz com que eles controlem essa perda de água e facilite a vida deles em terra. A reprodução é essencial para o sucesso dos répteis, a fecundação é interna, tá? Ou seja, existe o órgão copulador né, do macho que coloca, né, o esperma dentro do corpo da fêmea. O desenvolvimento embrionário aqui tem uma novidade, que é o ovo com casca, com os anexos embrionários que são o âmnio, o alantoide e o córeo. Tá? Então, aqui a gente já tem uma evolução com relação à reprodução, que são os anexos embrionários e o ovo com casca. Tanto é que os répteis, eles depositam os seus ovos fora da água, certo? Então, tem aquele esquema das tartarugas, elas vão para a praia, colocam os seus ovos, 10 tartaruguinhas nascem e voltam para o mar, né? As tartarugas marinhas. Mas a reprodução é em terra. Então, aqui, uma cobra, né? Devorando aqui um ovo. Bom, quais são as ordens? Então, nós temos aqui a ordem Crocodilia, que são os crocodilos, gaviais, jacarés, cerca de 23 espécies, certo? Opa. A ordem Rhicocephalia, que são as tuárias, tá? Somente 2 espécies na Nova Zelândia. A ordem Squamata, que são os lagartos, tá? Como o camaleão, as cobras, que
são os ofídeos, que tem aproximadamente 7.600 espécies, embora, claro, né, a cada ano várias espécies podem ser identificadas. A ordem Quelônia, que são as tartarugas, jabutis e cágados, com aproximadamente 300 espécies. Então, aqui, ó, tartarugas, jabutis e cágados. Então, aí lançamos a pergunta, gente, já, do quiz da Pirajá, tá? Quais são as diferenças entre tartaruga, jabutis e cágados, certo? Então, já fica uma perguntinha lá, ó. Quem tá na aula já vai pesquisando aí para ser o primeiro a responder lá. Diferenças entre serpentes peçonhentas e não peçonhentas. Isso aqui foi o que eu coloquei na prova na questão da semana passada, né, gente? Que eu não pude dar aula, tá? Estava impossibilitada de dar aula. E a gente colocou um trabalhinho desse tipo aqui, ó. Jararacas, cascavel, surucucu possuem como uma fosseta loreal, que é um orifício entre a narina e o olho em cada lado da cabeça. Somente as peçonhentas possuem a fosseta loreal, tá? Certo? Então, aqui, ó, vale a pena ressaltar que existem serpentes venenosas que não possuem a fosseta loreal, como é o caso das corais verdadeiras. Também era uma questão lá, né? A diferença entre coral falso e coral verdadeira. A fosseta loreal tem como função a captação de calor que permite às serpentes a perceberem diferenças de temperatura no ambiente. Então, gente, é como diz, um plus a mais para ela ir atrás da sua presa. Certo? Então, como elas são mais agressivas, peçonhentas, elas têm como perceber se tem algum ser ali emitindo calor para elas irem lá e, como diz, dar o bote, né? Então, é realmente como diz, um órgão que facilita a vida dessas serpentes. Então, tá aqui a fosseta loreal, né? Se a gente tivesse no laboratório, a gente ia ver que lá no laboratório tem várias cobras peçonhentas, né? Então, ó, tá aqui, ó, a narina tá aqui, o olho tá aqui, e esse orifício aqui é a fosseta loreal. Serpentes peçonhentas apresentam também, tá, escamas pequenas, tá? E as não peçonhentas possuem escamas maiores na cabeça. Serpentes peçonhentas apresentam, em geral, pupila em fenda, certo? E as não peçonhentas apresentam pupila circular, tá? Então, essa é uma outra diferença. Perguntinha de prova, hein? Aqui os tipos de dentes são, então tem vários tipos de dentes, são a áglifa, em que não existem dentes inoculadores, nem glândulas secretores de veneno. Então aqui nós temos a jiboia, a sucuri, tá? Os dentinhos aqui, todos do mesmo tamanho. A opistóglifa, inoculadores de dentes fixos, contém um suco por onde escorre a substância secretada pelas glândulas de veneno, localizada na parte posterior da boca. Tá aqui, ó. Quem tem esse tipo de dentição são falsas corais, musuranas e cobra-cipó. Dentição proteróglifa. Dentes inoculadores fixos localizados na região anterior da boca. Então, tá aqui, ó. Região anterior, ou seja, mais na região perto da boca, mais para fora. São as corais verdadeiras. Dentição solenóglifa, tá? Aqui, dentes inoculadores de veneno estão presentes na região anterior da boca, certo? Então, ó, olha aqui, a fosseta loreal, a narina e aqui a dentição, ó, que são as extremamente perigosas, né? O dente é muito afiado, muito maior que o das outras. Cuidados imediatos nos acidentes com ofídeos, certo? O que fazer quando você está com alguém, né, que levou uma picada de cobra? Bom, sempre que houver certeza de picada de serpentes, há necessidade de hospitalização e soroterapia, gente. Não tente resolver isso em casa. Leve imediatamente para o hospital mais próximo, tá? Toda vez que houver evolução clínica sugestiva, identificado o agressor,
A criança deve ser hospitalizada e receber soroterapia. Gente, criança é um problema, porque a criança é menor, tem menor peso, então ela é mais suscetível, né, ao veneno. Então, com criança muito pior mesmo, tá? Criança pequena, assim, de 2, 3 anos, bem complicado. Tem que levar imediatamente para o hospital. Na dúvida se houver ou não a picada, a criança deve permanecer em observação por pelo menos 24 horas, certo? Porém, se eu indico que se tiver suspeita, é melhor levar, tá? Antes das 24 horas, do que esperar essa evolução. Né? Eu faria isso, né? Se por acaso um filho meu fosse picado. Eu imediatamente, na dúvida, já levo. Paciente deve ser mantido em repouso. Não usar garrote ou torniquete. Então, isso é uma coisa que usava-se muito antigamente, tá? Mas hoje eles indicam a não usar o garrote, nem o torniquete. Não cortar, não furar, não queimar. E a gente vê muito isso nos filmes, né? Chupar o veneno lá da ferida, lá da picada de cobra. Isso também não é certo fazer, certo? Colocar pó de café, açúcar, todas essas coisas aí que os nossos avós, bisavós falavam, né? Lá no sítio. Não, picada de cobra, põe café, põe açúcar, põe isso, chupa o veneno. Gente, isso aí não deve, não deve. Tá, põe no carro, põe na caminhonete, com calma, e leve para o hospital mais próximo, tá? Não fica esperando, porque muitas vezes, se principalmente criança tiver uma evolução, pode até vir a óbito. Então, quanto antes você levar, melhor. E procure identificar qual cobra que era, tá? Embora às vezes na correria, no nervoso, a gente não vê, mas procure uma outra pessoa para ver que cobra que estava por ali, tá? Bom, limpar o local da picada, tá? E controlar os sinais vitais, ou seja, se a pessoa está respirando bem, se ela está urinando, né? Ou seja, porque o médico vai perguntar essas informações, aí você tem que falar o que estava acontecendo com a pessoa. Como prevenir, gente? Então, aqui nós, né, como engenheiros, temos que realmente saber. Nunca andar descalço, principalmente na mata, sempre com EPI, perneira. Gente, perneira tem que fazer parte da vida de florestal e agrônomo, tá? Cada um com sua perneira. É um negócio que é barato, tá? Você pode deixar lá no porta-mala do carro, tá? Não pesa nada, sempre perneira, tá? Então, na nossa faculdade lá na fazenda tem bastante cobra, tá? Então, sempre que for para fazenda, a gente põe perneira. Ah, não é, tira sarro, tal. Tem que pôr perneira. Ó, dependendo da altura do calçado, os acidentes podem ser evitados na ordem de 50% a 72%. Então, assim, é melhor prevenir do que remediar, né, gente? Usar luvas de couro em atividades rurais e de jardinagem, tá? Principalmente se for em sítio, jardim, às vezes você quer mexer, fazer alguma coisa lá no jardim da casa, lá do sítio, sempre use luva, porque as cobras podem estar por ali. Nunca colocar as mãos em toca, tá? Para pegar pelo rabo do tatu, que é visto ao entrar, né? Como diz o ditado, né? Ou buracos na terra, ocos de árvore, cupinzeiros, montes de pedra ou sobre pedras grandes, certo? Então, isso daqui, gente, é também um cuidado. Quando eu faço a aula de cupim lá com o pessoal lá em Pragas, eu sempre falo, gente, vai de cupinzeiro, toma cuidado, que pode ter cobra ali perto, tá? Dentro do cupinzeiro, se tiver algum buraco, ela pode se esconder por ali, tá? Pode estar ali naquele local, principalmente que se for tipo uma floresta, né, de eucalipto. Então, tem que tomar cuidado, certo? Pessoal, então é isso, tá? Então também vai ter o quiz aí, ó, diferença entre jabutis, tartarugas e cágados, uma perguntinha aí que já vai ser do quiz da Prof. Pirajá, certo? E vamos ver aí quem vai ganhar um pontinho aí, ó, 0,25, ok? Então tá bom, gente. Até mais.